Nesse bloco do lado atleticano. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Cirilo. Boa noite também, Edu Panzi. Boa noite a todos. Do lado do Galo, boas notícias, né? Porque o técnico Barba Domingues teve essa semana para trabalhar o time e nesses 2 últimos treinamentos, sexta e sábado, ele vai definir a escalação. Ele está conhecendo mais o time, né, os atletas nesses treinamentos, porque antes do duelo contra o América, que foi a estreia dele, não teve tempo para trabalhar quase nada. Aí veio a estreia, a classificação nos pênaltis e essa semana aí para trabalhar o time. Boas notícias que eu digo porque o Lianco foi liberado no início da semana, já está treinando com o restante do grupo e hoje teve mais uma liberação. Quem está no YouTube da Itatiaia, a gente vai trazer a informação do Departamento Médico do Atlético liberando o Izep. O Izep é o meio-campista, né? Revelado na base do Galo, teve uma lesão na parte anterior da coxa direita e está liberado também. Neste momento, o Galo tem no Departamento Médico, Cirilo e Edu, apenas o Alexander. Só o volante Alexander que teve a lesão no joelho no jogo contra o Pouso Alegre. E vai ter que ficar um tempinho aí, um pouco mais em tratamento, não precisou de cirurgia, mas é uma lesão chata, complicada aí do Alexander. Fora ele, todo mundo disponível para essa semana. E o técnico atleticano, Cirilo, foi manchete do programa, ele quer a solidez defensiva, que o Galo conseguiu no clássico contra o América. Porque se não leva gol, é um bom passo para um jogo, né, que é único. A final única é do domingo. Se não leva gol, fica mais perto do título. E o Galo tem números ruins, né, Cirilo? Fora o último jogo que teve o Barba Domingues no comando da equipe, o Atlético tem 14 jogos nessa temporada e o time sofreu 17 gols. Então é mais de um gol por jogo. O ataque fez 23, fez mais do que sofreu, mas muitos empates do Atlético esse ano, né? E vem sendo aí um calcanhar de Aquiles do time, né? Empata demais na temporada e é por conta de muitos gols sofridos. Então, o Barba Domingues está dando essa ênfase aí na defesa, no sistema defensivo, para que os zagueiros não fiquem expostos. E aí tem a marcação de todo mundo, né? Desde o ataque, meio de campo e defesa. E ele vai levando aí o setor do ataque do Atlético como principal interrogação, Cirilo, porque no último jogo ele surpreendeu colocando o Renier para jogar, citou Renier e Cassierra na entrevista pós-jogo, mas a gente não pode descartar um Atlético um pouquinho diferente também com o treinador no fim de semana, até pelo que disse o Edu Panzi, né? Contra o América o Atlético ia propor o jogo, contra o Cruzeiro pode ser que ele tenha uma estratégia diferente, né, Cirilo? Então, vamos ver o que ele pensa, mas tem o grupo inteiro à disposição. É bom destacarmos que uma definição a ser feita é se o Lianco vai ser relacionado ou não, porque o Lianco, se dependesse dele, já tinha voltado há muito tempo, né? Tiveram que segurar o Lianco. Já estava jogando, já. Exatamente. E é um jogador importante no grupo, Cirilo. Então, se ele vai ser relacionado para pelo menos ficar como opção no banco, é bom lembrarmos, né, que apesar de ele ter sido liberado, não joga desde outubro. É uma lesão complicada, mas de qualquer forma é um cara que tem uma liderança importante nesse elenco, é um cara que respira, né? Ele tem um espírito ali de final, né? Um cara que está sempre muito competitivo, é uma das situações para se definir até o fim de semana, até o sábado aí para o técnico do Galo. Perfeitamente, Cláudio. Ô Edu, o que falta para o Atlético atingir de fato essa solidez defensiva? Que assim, os números dizem tudo, né? A defesa do Atlético nessa temporada é bem ruim, Edu. Organização. Falta organização e aí zero responsabilidade do novo treinador, do Eduardo Barba Domingues, porque ele acabou de chegar. Ele, imagino que já esteja estudando bastante para melhorar, para dar essa organização ao sistema defensivo do Atlético. A gente já vem falando isso há um bom tempo, né? A defesa, obviamente, ela depende de peças, de bons zagueiros, bons laterais, bons volantes, mas você consegue montar um bom sistema defensivo com jogadores medianos, desde que seja bem organizado. Eu sempre cito o exemplo do Filipão em 2023, quando tinha Gemerson e Lemos como dupla de zaga, e o Atlético foi a melhor zaga do Campeonato Brasileiro. Organização defensiva, time consistente, defesa protegida. Isso conta, principalmente quando você não tem as peças ideais, e eu entendo que nesse momento o Atlético não tenha as peças ideais, principalmente para a zaga. Ali, acho que o Juan tem um bom início de temporada,
Me surpreende positivamente, mas os outros ainda não. Vitor Hugo com poucos minutos, Alonso não está bem, e os jovens com pouquíssimas oportunidades. Até aqui o Lianco ainda não retornou. Mas é da organização. Primeiro pensar em dar organização. Ainda tem os laterais, o lado direito. Me preocupa muito o lado direito com o Preciado. Eu não sei se o Cláudio, vocês se recordam, mas o Sampaoli chegou a falar de um problema no tornozelo do Preciado, logo que ele chega. Sim. E agora o Barba de novo. Cara, falou também. na coletiva. Cara, se tá com problema médico, não é pra jogar, né? então, porque quando o jogador tá precisando de condicionamento físico, tá precisando de ritmo de jogo, o ideal é ele ter minutos, é ele jogar. Mas quando você tem um problema no joelho, no tornozelo, no quadril, enfim, você tem que parar. Se um técnico falou que o Preciado está sofrendo com um problema no tornozelo, o que acabou de chegar falou que ele teve essa dor no tornozelo, então precisa parar o Preciado, senão vai queimar o cara. Eu tô batendo essa tecla. O Preciado não é esse jogador ruim que a gente tem visto, e ele está ruim. Esse início dele no Atlético é ruim. Se estiver ligado a algum tipo de problema físico no tornozelo, para com o rapaz, gente. Dá tempo para ele recuperar o problema que ele tem e aí sim ele vai jogar. Então eu coloco até como uma interrogação a lateral direita do Atlético. Se não era problema ou dúvida antes, eu passo a ter essa dúvida, porque é o segundo treinador num intervalo ali de pouco menos de 3 meses, de 2 meses, janeiro e fevereiro, que fala de um problema no tornozelo, que ele está tendo que conviver com ele. O que é isso? Tem que parar então. Ou então o Atlético, o clube, explique o que está acontecendo pra gente, para não me deixar com essa dúvida. Porque senão acaba queimando o atleta, que eu repito, não é ruim, mas está no início de história dele com a camisa do Atlético muito mal. Talvez seja por esse problema. E aí é esperar para ver qual que vai ser a ideia do Domingues. Certamente ele está estudando o Cruzeiro. Estudando o lado esquerdo do Cruzeiro, que ficou muito forte com Vidalba, Kaique e Gerson, que o Cruzeiro explora bastante, as subidas do William pelo lado direito, a liberdade que esse sistema, com mais jogadores de meio campo, dá ao Matheus Pereira. Os mais de 40% de participação em gols de Matheus Pereira e Caio Jorge, ele está estudando isso. Do outro lado, é óbvio que o Tite está estudando, deve ter estudado o Estudiantes do Domingues, o jogo do Atlético contra o América do Domingues, da dupla de ataque. Foi um Atlético até mais perigoso no primeiro tempo, na transição, quando roubava essa bola do América e o América estava adiantado. Foram os lances de mais perigo do Atlético. O Galo teve mais dificuldade com o América postado defensivamente. Então os dois treinadores certamente estão debruçados no adversário, estudando, porque eu acho que isso pode decidir o clássico. É um jogo. É apenas um jogo, afinal, e quanto mais estudar, quanto mais você tiver ciente do que seu adversário pode trazer de dificuldade e daquilo que ele pode te oferecer de facilidade no jogo, mais perto da vitória você vai estar. Me lembro, Cláudio, que o Preciado sentiu esse problema de tornozelo lá no clássico do dia 25 de janeiro, né? Contra o Cruzeiro. Foi. E ali, não sei se depois disso a situação teve novidades, mas fato é que é mais um treinador que falou disso. Se o Preciado for pro banco de reservas, é só o Natanael a opção, né? Ou se não, tem que improvisar, né? Tem que improvisar o Alan Franco por ali, mas aí se ele traz o Alan Franco para a lateral direita, ele tem que colocar alguém no meio campo. E aí alguém no meio campo seria ou Cissé ou Tomás Pérez, que nem jogou, né? Nunca jogou pelo Atlético, ele ficou só no banco alguns jogos aí. Aí ele descobre, né? O cobertor curto, Cirilo. O Natanael não foi uma escolha dele para a estreia, até porque o Natanael tinha sido expulso no jogo que ele assistiu, né? Lá contra o Grêmio, e vinha criticado. Eu acho que ali foi até preservou o jogador. Mas para uma final, jogo único, Mineirão também, é realmente uma dúvida aí para o treinador, né? Se ele improvisa o Franco na direita, aí eu acho que ele tem que ir com ponta daquele lado. Porque não é característica do Franco ser um lateral de apoio. Nem na seleção do Equador. Tanto que na seleção do Equador ele é um lateral que fica mais preso. Às vezes joga o Preciado, às vezes outro atleta à frente, o Franco mais preso. Acho que pode ser até uma boa ideia pensando no adversário. No lado esquerdo do Cruzeiro, que é um lado muito forte, como eu disse agora há pouco. Você tem o Franco por ali, você tem uma peça para resguardar a sua última linha defensiva. Mas para isso eu acredito que você teria que ter um ponta. Alguém para atacar o Cruzeiro pela direita, para dar profundidade por aquele lado, que eu não vejo sendo o Vitor Hugo. Pode até ser. O Vitor Hugo tem essa capacidade. Mas aí você tira o Vitor Hugo de um corredor central, onde ele tem muita intensidade,
entrega muito jogo sem a bola. Então, eu gosto muito dessa parte, cara, de tentar adivinhar, de tentar analisar as possibilidades, mas eu gostaria muito, acho que pode ser até um tema da coletiva, independentemente do resultado, ou mais pra frente, dessa questão envolvendo o Preciado, cara. Se ele realmente tem um problema no tornozelo, ele tem que ser tratado. Vamos ver quais serão as opções do Eduardo Domingues pro fim de semana. Ele não parou, né? Não parou. Ele não parou, ele tá com esse problema, mas vem sendo relacionado. Quando ele não jogou, foi opção mesmo, né? Quando entrou o Natanael no time ali. Numa sequência de 3 jogos, né? Exatamente. Com o Lucas. É. Mas do Galo, Rezende. Ô Cirilo, o Atlético tem ainda alguns dias, né, da janela nacional e não está descartada a vinda de algum reforço, mas aí não é reforço de peso, pelo menos não é uma expectativa para esse momento, mas de qualquer forma o Galo teve o alívio na folha salarial aí com a saída do Júnior Santos para o Botafogo. Essa janela você pode pegar jogadores de estaduais, né? Então, o clube, principalmente com o fim dos estaduais agora, deve se movimentar nas próximas semanas. A gente já falou ali de volante, zagueiro ou até atacante. O Galo já procurou também nessa janela. A janela mais quente depois vai ser a do meio do ano. E o Galo segue olhando, né? Já que nessa primeira janela volante não foi um investimento que o Galo fez, né? Trouxe o Tomás Pérez, mas veio por empréstimo, opção de compra, um garoto ainda de 19 anos. No meio do ano, Cirilo, há a possibilidade de vir um jogador mais experiente para esse setor. E um cara que agrada, já não é de hoje, é o Fred, né? Fred que está no fim do contrato dele. Fred aqui, mineiro de Belo Horizonte, atleticano, declarado, né? Começou na base do Atlético, depois foi pro Inter, seleção brasileira, futebol inglês, muito tempo, agora tá na Turquia. É um jogador que pode sim pintar no meio do ano. Paulo Brax está de olho nessa situação aí, Cirilo, porque agora não tinha condições, não dava para trazer o Fred nessa janela que se fechou, mas no meio do ano a situação pode ser que caminhe, viu, Cirilo? É uma notícia interessante. Fred seria um senhor reforço pro Atlético, hein, Edu? Você tá de brincadeira, né? Só o Sampaoli que não queria. O Sampaoli torceu o nariz, viu? Mentira. E não só o Fred. Não, pera aí. Torceu o nariz. Vamos reforçar, vamos botar eu não vou falar que foi ele que não foi só por conta do Sampaoli. Essa frase aqui. Não foi só por causa do Sampaoli não querer o jogador, mas quando falaram o nome pra ele, não agradou muito não. E não foi só o Fred, o Atlético apresentou alguns bons nomes pro Sampaoli. Gente, isso é gosto, cara. Peraí, você não gosta do Fred, do futebol brasileiro? Eu discordo muito do Sampaoli, mas é gosto. Tem 32 anos, ainda joga, tem um estilo de jogo que não encaixa no dele. E assim, eu não consigo entender qual encaixa no dele, é jogador ruim, encaixa no dele, mas eu discordo absurdamente, mas é um dos motivos pelos quais o Atlético não insistiu, é porque o treinador até então não fazia questão. E eu imagino que o Barba faça questão. Se o Atlético realmente for negociar ou reabrir uma negociação ou abrir uma negociação com o Fred, é contratação para estar entre as maiores do futebol brasileiro na temporada, mas aí seria só no meio do ano, né? É só meio do ano agora. Hoje é aniversário do Fred, inclusive. Parabéns ao Fred. 33 anos hoje. E ele já falou, né, Cirilo, que daria preferência ao Atlético ou o Internacional, são times que ele tem história no Brasil. O Fred joga muita bola, gente. Ele foi base do Atlético, terminou a formação no Inter, né? E virou profissional internacional, depois foi pro Shakhtar, pro United e pro Fenerbahçe. 33 joga ainda, né, Cirilo? Você tá doido? Gente, 33... Você tá vendo? Você fica me pedindo pra ter paciência. Não é primeiro volante, né, Cirilo? Não é primeiro volante. Como o torcedor aí bateu na tecla, o primeiro volante é um meio campista. É um segundo homem ali, de meio campo. Mas se o Sampaoli não quis o Fred, aí eu fecho, eu paro por aqui.